mais apurado por aquela pessoa que nos compartilha a vida, e assim a gente chega no ponto delicado, né, que é o amor. Isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente também falou, né, do que os psicólogos falam, né, que concluíram que ser amado é a principal necessidade do ser humano. A gente vê quanto a falta de amor nos causa egoísmo. A gente tem visto quanto de egoísmo que se tem tido, principalmente com pessoas que têm poder, não só as pessoas que estão no governo, mas as pessoas que têm um certo poder, e o que elas poderiam estar fazendo com as riquezas delas, ajudando tantas pessoas, e acabam não fazendo e pensando cada vez mais em ter, esquecendo que lá, né, se a gente vai no Evangelho, o Evangelho fala da questão a missão do homem inteligente na Terra, a função da riqueza. A gente vê o quanto, se a gente tem, o quanto a gente poderia fazer de bem para a humanidade. E se a gente possui amor e tendo riqueza, a gente consegue fazer aquilo que Jesus nos incitou a fazer. E a gente falou também do apóstolo Paulo, que na sua primeira epístola, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala do amor, especificamente do amor. E a gente cantou também uma música que fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, uma recitação da carta, de um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. E que até o Renato Russo... Eu lembro, eu cantei essa música para vocês, cantei, não cantei na outra reunião? Cantou? Bom, a do Renato Russo? Não, eu não cantei a do Renato Russo. Ah, bom. Eu não cantei a do Renato Russo, né, que é Monte Castelo, que fala, é uma recitação do poema de Paulo, né, da carta de Paulo. E essa música também, que eu cantei na outra reunião, também fala dessa carta, né, que eu posso ter tudo na vida, se eu não tiver amor, eu não sou nada, né? Sou como um bronze que soa, sou como... eu não sou nada, então eu posso transportar montanhas, mas se eu não tiver amor, eu não sou nada. Então, o amor tudo desculpa, tudo suporta, não tem inveja, não tem rancor. Se a gente tem algum desses sentimentos por alguém que a gente diz amar, não é amor, é outra coisa, né? Então, o amor não tem, o amor é limpo, o amor é sublime, então não tem nada de negativo atrelado a ele. Tem pessoas que dizem que ama tanto que quer que aquela pessoa fique perto dela o tempo todo, né? Não deixa essa pessoa livre, como a gente falou no início, mas isso não é amor, isso é uma paixão que tem todos esses sentimentos que a gente vê que a música fala, né? Que a inveja, o rancor, tudo isso está envolvido com a paixão, mas não com o amor. A gente também falou do maior símbolo de amor que a Terra já teve, e foi Jesus. Jesus de Nazaré foi o maior símbolo de amor que a gente pôde ter. Se a gente pensar em amor, a gente olha Jesus, né? Tudo que ele fez pela humanidade é o amor puro, não o amor que a gente às vezes só tem pelos nossos, mas não tem pelos outros. E eu me lembro quando uma vez, quando Jesus... Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, principalmente para as mulheres aí. Você ama mais o seu filho ou o seu marido? Ou você ama mais o seu filho ou a sua esposa? Para os homens aí. Isso aí vocês podem responder. Eu tenho ele. Essa é fácil. Aí é fácil, né? Pelo casal que você tem. Tem muitos filhos. Mas geralmente as mães vão dizer assim, não, amo mais meu filho, né? Exato, É como se fosse... É o filho. É o filho, né? Mas tem uma razão também, no meu ponto de vista. Tem uma razão, Luiz? Tem uma razão. Qual é a razão? É muito lógica, porque o filho vai ser sempre o filho, o marido pode trocar, né? É verdade. O filho é de primeira mão e o marido é de segunda mão, né?
Então é isso mesmo. Mas eu me lembro de uma passagem. Agora, tudo bem, a gente ama mais o nosso filho do que o nosso marido, ou o nosso filho do que a nossa esposa. Tá, mas quem não tem filho, como é que faz? Vamos supor que você ama mais a sua mãe do que o seu pai. Vamos colocar nesse sentido, né? E quem não ama nenhum dos dois? Thaís, isso se complica a minha vida, assim. Eu sou mestre em colocar fogo no parquinho. Eu quero resposta. Mas a gente, no sentido, vocês vão entender o sentido. Porque a gente, quando... Vamos supor que nesse amor, se você ama mais uma pessoa do que outra pessoa, vamos supor que todo mundo desencarna e na próxima encarnação os papéis se invertem. Aquele que era seu marido ou sua esposa vem como seu filho e aquele que era seu filho, sua esposa, vem vem no papel contrário. E aí a pergunta é a mesma. Quem você ama mais? Aí você vai dizer que é o seu filho. Então, você ama o seu marido, né? E você vê qual é a dinâmica de Deus para fazer com que a gente ame a todos igualmente? Vai invertendo os papéis. Uma vez vem como filho, outra vez vem como irmão, outra vez vem como pai, outra vez vem como conhecido, amigo, e assim vai no ciclo até que a gente consiga amar a todos. Eu me lembro da passagem de Jesus, e Jesus estava lá na sinagoga pregando para os discípulos e todos que estavam ali na sinagoga, e chegou a mãe dele e os seus familiares. E aí os discípulos falam: Senhor, a sua mãe está lá fora querendo falar contigo. E aí Jesus olha para aquela plateia e para os discípulos e fala: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, é esse o amor que a gente precisa ter, não só por aqueles que nos compartilham a vida, pelos nossos familiares, mas é um amor pela humanidade inteira, igualmente. Porque a gente só vai conseguir ser espírito perfeito se a gente amar a todos igualmente. Então, não adianta, não existe espírito perfeito odiando aquele que foi inimigo ou aquele que fez mal. Por isso que Jesus fala, né, tá lá no Evangelho também, amar os nossos inimigos. Como eu vou amar aquele que me quer mal, aquele que vai me fazer, no primeiro momento que ele puder, ele vai me causar algum mal. Mas Jesus fala que não é isso. Amar o inimigo, se eu não desejo mal ao meu inimigo, porque eu não consigo ter uma relação de confiança com aqueles que me querem mal, se eu conseguir amar, se eu conseguir não desejar mal a esse inimigo, eu já estou amando, já é uma forma de eu amá-lo. E isso é muito importante, porque às vezes a gente sente a gente tem um sentimento de rancor tão grande pelas pessoas e que a gente acha até impossível amá-las. Mas um dia a gente vai ter que vencer essa dificuldade. E por que não agora? Por que não começar esse exercício nessa encarnação, nesse momento, nessa oportunidade que a gente está agora? É um exercício, não significa que você vai conseguir, mas se você... Joana de Ângeles falava que buscar já é uma forma de encontrar. Então, se eu busco, pelo menos, entender, se eu busco não desejar mal ao outro, eu já estou exercitando o amor dentro de mim. E qual é a maior demonstração que Jesus fez, né, que a gente também falou, que foi quando ele decidiu vir à Terra e baixar o seu padrão vibratório para poder nos mostrar na pele aqui como é que faz. Como é que a gente consegue amar os inimigos? Porque se a gente se colocar no lugar de Jesus, a gente vai ver que na condição que ele amou os seus inimigos na época, era uma situação muito difícil, porque os inimigos açoitaram ele, os inimigos traíram ele, os inimigos fizeram tudo aquilo que eles puderam até crucificá-lo. E o que Jesus fez? Né? Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, e amou a todos igualmente. Jamais disse uma palavra de rancor ou de inveja ou de qualquer sentimento ruim em relação àquelas pessoas que o crucificaram. E é esse sentimento que a gente precisa também. Um dia a gente vai chegar lá. Mas, como eu disse, é uma prática. É a repetição que vai nos fazer chegar lá. Se a gente não se permite, pelo menos tentar
a gente nunca vai conseguir. A gente vai continuar reencarnando, 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 até que a gente canse e fale assim, tá, eu me rendo, eu vou tentar agora. Daniel, assim, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Como que eu vivo nessa dualidade, tá? Uhum. Assim, como que você separa o amor de Jesus, o exemplo de amor que Jesus nos ensinou, de uma relação tóxica? Olha, se a gente olha o que Jesus ensinou para a gente, Jesus tinha um monte de relações ali que eram tóxicas também. E qual era o que ele fazia com essas relações? Ele simplesmente não julgava. Ele procurava entender por que a pessoa estava agindo daquela forma. E muitas vezes a nossa maior dificuldade nas nossas relações é a gente entender o porquê que o outro está agindo daquela forma. O outro sempre tem um motivo para agir daquela forma. Não significa que o motivo que ele está tendo é o motivo correto. Não, Mas sim. tem um motivo. Tá, tudo bem. Entendi o motivo. E Uhum. como que eu faço para me proteger espiritualmente, fisicamente, deste motivo da relação tóxica? Olha, É complicado isso? não, realmente não é fácil. Eu acho que a gente tem que voltar lá para o nosso antigo profeta, nosso antigo filósofo, quando ele falava, conhece-te a ti mesmo. Né? Quando a gente começa a se conhecer e saber todas as esquinas de nossas almas, o que nos faz realmente... Por que é tóxico? Por que está me tornando tóxico? Porque eu estou me deixando levar por um sentimento que o outro está me causando, porque quando eu só sinto quando eu me permito sentir. É igual a questão Sim, da sim, influência. mas e daí tem o exemplo de Jesus de amar a todos, entendeu? É uma fala, Thaís, porque eu preciso realizar isso. Me desculpa, Flor, deixa eu fazer um adendo, tá? Eu já refleti bastante sobre isso. E eu acho que existe um limite. É claro que a gente tem que entender, eu concordo com o Daniel, sempre tem um motivo. No fundo, no fundo, no fundo, às vezes a Joana fala isso, muito, muito, muito escondido, existe a falta do amor. Aquela pessoa, por mais horrendo que tenha sido o que ela fez na busca de atingir o amor, mesmo que ela não saiba, é a grande carência. Isso é uma coisa. Tá, concordo. Mas, tá, isso é uma coisa. É o lado do outro. Mas e o teu lado? Sinceramente, eu acho que a gente tem que também não esquecer que a gente tem que nos amar. Auto-amor. Sim, Então, sim. isso que o Daniel falou. Existe um limite de tu deixar que a pessoa te fira uma certa escolha. Tu tem que tomar essa decisão. Não, a partir daqui, eu não quero mais que essa pessoa me fira. Então, eu tenho que, inclusive, parar para não permitir que ela me machuque. Exatamente. Então, nesse momento, se tu bloqueia essa ação, tu tá te protegendo, assim, tu tá desenvolvendo eu o teu vou falar para auto-amor. vocês, assim, porque isso me incomoda bastante e eu tô bem mal esses dias por causa disso. E Uhum. quando essa relação vem dos pais, entendeu? E daí metade de mim tem a doutrina falando de que amar a Deus, amar a todo mundo, temos que perdoar e o Uhum. meu outro lado da psicanálise, que eu faço já há 1000 anos, que diz, não, eu preciso colocar um limite, não sei o quê, eu não posso me deixar levar, e não sei o quê. E Sim. como que eu vou juntar isso tudo? Orando com muita fé, orando todos os dias, e você vai ver que no outro dia é diferente. Vai quebrando a força desse ódio interno que está aí circulando. Não, mas eu não Vai tenho passar. ódio interno, eu só tenho um alto amor, como a Uhum. Thaís disse, isso não vem não chega a ser ódio, chega a ser a impor um certo limite, mas ao mesmo tempo... Mas Thaís, é importante você impor limite, como a Thaís falou. Você precisa impor limite, porque a gente quer um dia chegar ao patamar de Jesus, né, e agir com o outro
conforme Jesus agiu. Só que a gente tem que entender também que a gente não está nesse patamar. E a gente não pode deixar que o outro, se o outro está nos ferindo e a gente não consegue ainda modificar o sentimento dele em relação a nós, a gente tem que se reservar, porque Deus não quer que ninguém sofra. A gente precisa se amar, é isso, né? Eu não posso amar o outro se eu não me amo. E se o outro está me prejudicando de alguma forma, eu tenho que dar eu tenho que dar um stop para eu não sofrer. E é normal isso é nosso. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. A gente está em construção. Até que um dia a gente consiga, quando a gente estiver um pouco melhor, a gente vai mais um pouquinho. Se o outro ainda estiver ainda nos ferindo, a gente para mais um pouquinho, dá um passo para trás. E um passo para frente, um passo para trás. Isso é uma conquista diária. Como a Lúcia falou, a oração nos ajuda nesse processo, né? Orar pelo outro, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente fica com tanta raiva do outro que a gente não é capaz de enviar nada de bom para o outro. Só que é o contrário, porque quando a gente envia coisas ruins para o outro, a gente dá força para o mal. Em vez do outro melhorar, o outro piora mais ainda. Não, isso eu não faço. O que a gente precisa fazer? Se a gente já não emite nada de ruim com o outro, para o outro, que nos causa algum mal. Se a gente, mesmo que a gente assim, não consiga emitir nada de ruim e nada de bom, já é um processo. É toda uma fase. Até o momento que a gente vai conseguir emitir coisas boas para ele, conseguir fazer uma prece para ele. Esse é o processo. Tá lá, o amar o inimigo é isso. É um processo de cada dia, uma construção diária. Que um dia a gente vai chegar lá nesse momento. Mas é importante a gente se resguardar. Isso é normal, a gente precisa fazer isso. A gente tem que impor o limite. E se a gente não está conseguindo, a gente recua. E aí, quando a gente tiver mais um pouquinho, a gente avança mais um pouco. É um processo, é a construção diária, entendeu? De nós mesmos. Obrigada. E a gente vai falar sobre isso, né? O nosso tanquezinho do amor, não é? Então, a gente precisa dar essa recuada e encher o tanque de amor. Se a gente conseguir terminar hoje, né? Não, vamos terminar assim. Inclusive, eu vou começar a falar das linguagens agora. A gente falou bom, eu vou ficar quieto. Eu tô achando que elas estão querendo mais uma palestra, hein, Daniel? Eu acho que sim. Eu vou continuar sem. Thaís Unidas, pelo amor. Muito bom. Então, olha, é muito, muito importante isso agora que vocês falaram, porque são coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Realmente é difícil a gente amar. Amar no nível que a gente, às vezes, a gente bota um patamar de amor, ou a gente, às vezes, elege uma pessoa que ama e a gente quer amar igual, e não é assim que funciona. É uma construção diária. E como é que está o seu nível de amor? Porque todos nós temos um tanque de amor dentro. E como é que está o seu nível de amor hoje? Thaís falou que já essa semana deu uma baixa aí, de repente o tanque de amor dela precisa dar uma recarregada aí, dar uma abastecida. E vocês outros, como é que está o nível de amor de vocês? Está baixo? Ele está no nível alto? Estão se sentindo totalmente amados? Ou não? Está se sentindo assim, eu acho que se fosse melhor eu agradeceria. Como é que está o nível de amor de vocês? Isso é uma pergunta que vocês próprios podem se fazer. Eu estou realmente me sentindo amada? E se eu estou me sentindo amado, por que eu estou me sentindo amado? Se eu não estou me sentindo amado, por que eu não estou me sentindo amado? Tem sempre um motivo. E às vezes, a maioria das vezes, a gente não se sente amada, mas porque a gente espera sempre que o outro vai encher o nosso tanque de amor. A gente ainda não tem essa capacidade, muitas vezes, muitos de nós, não temos a capacidade de encher nós próprios o nosso tanque de amor. E aí a gente acaba colocando uma responsabilidade nas mãos do outro, e quando o outro não faz, a gente também não consegue, e aí o nosso nível de amor ele fica lá embaixo. E aí... Daniel, oi, pode falar. Agora sou eu que estou querendo a terceira palestra. Fala aí. Vou fazer um comentário. Não, isso que você falou é muito interessante, porque hoje mesmo eu tive um pouco de experiência com isso, né? E aí os filhos, por exemplo, tem filho, pode fazer isso facilmente. A gente dá amor para eles, ou ajuda eles em qualquer coisa, e a gente sente o retorno bem imediato, assim, bem... Eles são muito transparentes, né?
Então, na realidade, eu acho que todo mundo é assim. Só que as crianças só são mais transparentes. Sim. Mas você quer mais amor? Dá um pouco mais de amor para quem está perto, ou alguma coisa que a pessoa está precisando. Pensa, a gente é capaz de ver que a pessoa que está mais próxima da gente está precisando de alguma coisa e vai e faz. Faz a experiência, né? Verdade, verdade. E às vezes a gente acha que a gente não tem amor para dar porque a gente não está se sentindo amado, né? Mas todos nós temos essa centelha divina dentro de nós, que precisa às vezes só de uma motivaçãozinha para que a gente possa buscar forças e conseguir encher o nosso tanque. E a gente vai ver um pouco dessa palestra, dessa linguagem. Porque há um tempo atrás eu tive contato com esse livro, como eu falei para vocês da última vez, que é o livro, ele se chama As 5 Linguagens do Amor, que é um livro de um conselheiro conjugal, e ele é psicólogo também, mais de 20 anos de aconselhamento de casais, e ele identificou nas suas conversas, nas suas consultas, que cada pessoa tem uma forma de amar e de se sentir amada. E aí ele foi elencando isso, ele descobriu que, no processo geral, existem 5 linguagens básicas que nós todos aqui, cada um de nós vai se identificar numa dessas linguagens na noite de hoje. E a minha pretensão é que a gente saia dessa nossa conversa hoje sabendo um pouco mais sobre como a gente gostaria de ser amado e como amar o outro. Se eu pedisse para vocês pensarem assim, no momento que você se sentiu mais amado, qual foi esse momento? O que fizeram para você? O que aconteceu na sua vida para que você se sentisse amado? Não estou falando de felicidade, estou falando de amor. Quando que você se sentiu verdadeiramente amado? Se a gente, eu vou deixar vocês pensando enquanto eu vou falando. Se a gente parar, principalmente numa relação entre casais, o momento em que a gente mais se sentiu amado foi no início do relacionamento. Que o outro fazia tudo aquilo que a gente gostava. Por isso que a gente se apaixonou por ele. Então, ele falava exatamente aquilo, ele fazia exatamente aquilo que a gente gostava, e a gente ficava feliz, a gente queria encontrar. Aquela fase da paixão, que é a fase que a gente percebe como o outro gosta, inconscientemente a gente percebe o que o outro gosta e a gente vai fazendo exatamente aquilo que ele gosta, porque a gente sabe que aquilo nós vamos deixá-lo feliz. É a fase da conquista, e a gente vai fazendo e vai deixando o outro feliz, a gente percebe, a gente vai fazendo. Só que, infelizmente, depois que a gente casa, muitos casais, não sei vocês, mas muitos casais acabam esquecendo um pouco, deixando isso de lado. É como se fosse assim, propaganda enganosa, né? Durante o relacionamento, fizeram tudo o que podia, conquistou, e depois do casamento esquece tudo aquilo que era importante, que fazia o outro feliz no relacionamento, deixa de fazer. E aí o Dr. Chapman, ele descobriu essas 5 linguagens. E para a gente começar, a primeira linguagem se chama palavras de afirmação. Então, vou ler uma historinha, só para eu ter uma ideia. A Thaís, eu sei que as 2 Thaíses, eu sei que leram o livro. Quem mais leu de vocês? Fabiana e Flávio não, Alexis também não, né? Quem mais? João também não, os Joões. Eu comecei bem, mas eu não terminei. Não lembro. Não lembra? Gleison não, o Hannes leu, o Hannes chegou a dar uma olhadinha ou não? O Hannes está no mute. Nós 2 só ouvimos um resumo, né? Então O tá. vídeo que é um resumo. Ok. Então, só para eu ter uma ideia, então, as 2 Thaíses leram firmemente. A gente vai relembrar um pouquinho, então, que a gente viu. Daniel, tu vai entrar já nas linguagens? Vou vai sim. entrar. Posso fazer um pequeno comentário, uma complementação? Claro. Que me ajudou muito a entender o porquê das linguagens, né? Ele faz esse paralelo com a nossa língua materna. Então, a gente cresce aprendendo uma língua materna. E não significa que tu não aprenda outras línguas. Tu aprende, nós somos o exemplo, né? Mas nós temos o português como a nossa língua materna. Então, ele faz essa relação com linguagens, e tu vai explicar as 5. Então, a principal linguagem é como se fosse a nossa linguagem materna. É aquela que a gente mais reconhece.
que a gente mais se identifica e que a gente sente mais o amor vindo ou doando, né? É o mais E aquela que importante, a gente mas mais pratica, e a mais gente vai ver. pratica. E Exatamente. tem os dialetos também, né? A cada linguagem tem vários dialetos. Então, Isso. A gente vai falar disso no final para a gente poder... então vamos conter a ansiedade. Só deixar todo mundo aqui. Então, para a gente começar, a palavra de afirmação é a primeira linguagem que ele identificou. E aí vocês vão entender, eu vou contar uma historinha aqui, e vocês vão entender o que são palavras de afirmação. Então, ele disse que, anos atrás, eu estava no meu consultório com a porta aberta, quando uma senhora apareceu de repente e perguntou: "O senhor tem um minuto?" "Sim, claro", respondi. E ela se sentou e disse: "Dr. Chapman, estou com um problema. Não consigo fazer com que o meu marido pinte o quarto. Já faz 9 meses que lhe peço diariamente, mas não tem adiantado. Já tentei de tudo que podia, mas não tem jeito. Fale-me sobre isso." E ela começou a contar. "Bem, sábado passado foi um grande exemplo. Lembra-se de como o dia estava lindo? Sabe o que o meu marido fez o dia inteiro? Lavou e encerou o carro. E o que a senhora fez?" Fui à garagem e disse: "Bob, não consigo entendê-lo. O dia está perfeito para pintar o quarto e você está aí lavando e encerando o carro. E o seu comentário deu certo? Ele foi pintar o quarto?" "Não. O quarto encontra-se do mesmo jeito que estava, sem pintura. Não sei mais o que fazer." "Deixe-me lhe fazer uma outra pergunta. A senhora é contra carros limpos e encerados?" "Não, mas eu quero que meu quarto seja pintado." "A senhora tem certeza de que seu marido sabe que a senhora gostaria que ele pintasse o carro?" "Estou plenamente convicta. Tenho pedido isso a ele durante 9 meses." "Deixe-me lhe fazer mais uma pergunta. Seu marido faz alguma coisa bem feita?" "Como o quê?" "Coisas como recolher o lixo, lavar os vidros do seu carro, colocar combustível no automóvel, pagar a conta de luz, ajudá-la a vestir o casaco, etc." "Sim, ele faz muito bem essas coisas." "Então, tenho 2 sugestões. A primeira: nunca mais mencione a pintura do quarto. Esqueça. E jamais fale com ele sobre isso." Ela olhou para mim e disse: "Não vejo com que isso pode ajudar." "Escute, você acabou de me dizer que ele já sabe qual é o seu desejo. Gostaria que ele pintasse o quarto. Não é mais preciso lhe dizer isso. Ele já sabe. A segunda sugestão é a seguinte: na próxima vez que seu marido fizer alguma coisa que você saiba que é bem feita, expresse isso a ele verbalmente, elogiando. Se ele levar o lixo para fora, diga algo como: "Bob, quero que você saiba que sou muito grata por você ter levado o lixo para fora." Jamais diga: "Se demorasse mais para levar esse lixo para fora, as moscas fariam isso por você." Quando ele pagar as contas, diga algo como: "Obrigado por pagar as nossas contas. Há maridos que não fazem isso e quero que você saiba que realmente sou muito grata. Todas as vezes que ele fizer algo bom, elogio. Eu não vejo como isso pode fazer com que ele pinte o quarto. Bom, a senhora me pediu meu conselho e eu dei. Faça como achar melhor." E ela não estava muito satisfeita comigo e foi embora. 3 semanas mais tarde, ela voltou ao meu escritório e disse: "Deu certo, Dr. Chapman. Ele pintou o quarto." O que aconteceu nessas 3 semanas? Ela deixou de falar, né? Porque no ouvido do marido, o que é palavra de afirmação? É a pessoa que ela gosta de ouvir elogios, jamais coisas negativas vindas através das palavras. Então, quando ela ouve um elogio, é como se fosse... Não soa para ela como algo que deixe de forma... "Eu sou melhor do que o outro." Mas soa como uma forma... Enche tanto o tanque de amor dela, as palavras positivas, que ela se sente motivada a fazer e a demonstrar o amor, todo aquele amor que está transbordando dela. Então, se uma pessoa é palavra de afirmação, se ela tem como palavra de afirmação a sua linguagem, que você fala palavras de afirmação, palavras bondosas, palavras de incentivo para aquela pessoa, se ela faz alguma coisa de positivo, você vai lá
e elogia, mas um elogio sincero, realmente, olha, muito legal isso que você fez. Essa pessoa vai se sentir totalmente motivada, como o marido dela, que era a palavra de afirmação, quando ela deixou de falar as coisas negativas para ele através das palavras, porque quem é a palavra de afirmação também tem esse ponto. As palavras têm tanto significado e tanto sentido e pesam tanto que tanto as palavras positivas quanto as negativas mexem com essa pessoa. Eu posso falar isso de carteirinha porque eu sou palavra de afirmação. Então, eu sei o quanto as palavras, para mim, têm uma dimensão muito grande. Você já viu aquelas pessoas, pô, você está fazendo uma tempestade num copo d'água, que você ouviu. As pessoas que são palavras de afirmação se magoam muito, é muito mais fácil do que aquelas pessoas que não têm essa linguagem como principal. Então, palavra de afirmação tem os dialetos, como a Thaís falou. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente não consegue falar as 5, mas tem várias nuances no livro que vai te ensinando, se você identificar na pessoa a palavra de afirmação e você quiser amá-la na palavra de afirmação, ali tem alguns dialetos. Se a pessoa tiver, de repente, com dúvidas em alguma coisa, eu estou precisando ganhar um dinheiro a mais e pensei que, como eu sei mexer em computador, pensei em prestar serviço aos meus amigos e tal. E o que essa pessoa quer ouvir, né, nesse momento? Né? Às vezes ela está com dúvida. Se você chega para ela e fala assim, nossa, acho que você é ótimo nisso, se você fizer vai dar super certo, vai sim. A pessoa vai se sentir tão motivada que ela realmente vai, é como um incentivo para ela, né? A palavra de afirmação. Afirmar mesmo, o que é afirmar? Né? Dizer aquilo que vai engrandecer e não utilizar o contrário, como a esposa sempre fazia, sempre reclamando, e acabou que o marido não fazia, porque ele não estava se sentindo amado, muito pelo contrário, né? E aí, o Dr. Chapman, ele foi um dia visitar um casal de amigos. E quando ele chegou na casa desse casal, ele viu que estava um clima estranho na casa deles. E aí ele perguntou, ele foi conversar com o marido em particular, olha, eu estou percebendo que vocês não estão bem, o que está acontecendo? Aí o marido falou, olha, Dr. Chapman, eu não estou me sentindo nem um pouco amado pela minha esposa, porque ela é uma dona de casa ótima, perfeita, faz tudo, cuida das crianças, mas ela reclama o tempo todo de mim, ela está sempre um ponto negativo para falar, sempre reclama que eu não tenho tempo, que eu não falo, que a gente não conversa, e realmente eu acho que ela não me ama mais. Aí, ok. Aí ele foi para a esposa, conversar com a esposa. E aí falou assim, olha, o que está acontecendo? Falou a mesma coisa, e a esposa falou, eu também não estou me sentindo amada por ele, porque ele não dedica nenhum tempo para mim, ele trabalha o tempo todo. A gente tem uma casa maravilhosa, a gente tem um jardim, a gente tem um carro, né, um dos melhores carros que a gente tem, mas a gente não usufrui de nada disso, porque ele vive trabalhando. Não tem tempo, a gente não conversa. Ele chega em casa, vai direto para o escritório, do escritório vai para a cama, a gente troca meia dúzia de palavras, e eu não sinto ele perto de mim. Às vezes eu quero conversar e ele não está. Aí o Dr. Chapman, né, com a linguagem da afirmação, né, que ele já tinha descoberto, ele fala para o marido, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma lista de coisas que vocês gostariam de fazer um com o outro, de falar para o outro. Eu gostaria que em 2 meses vocês, tudo que o outro fizesse de bom, positivo, vocês elogiassem. Tudo que ele fizesse. Se ela lavou bem a louça, você elogia. Se ele, né, chegou em casa e fez alguma coisa que você achou importante, você vai lá e elogia. Eu queria que vocês fizessem isso por 2 meses. Ok. Eu estou resumindo bem a história para a gente poder chegar. Tá? E aí, 2 meses depois, ele liga pro amigo e fala, olha, como é que tá a relação de vocês? Como é que foi esses 2 meses? Ele falou, olha, tá ótimo, nossa, agora eu realmente me sinto uma pessoa mais feliz do mundo, porque eu vejo realmente que ela acha que tudo que eu faço é importante. Ela começou a me elogiar e a falar aquilo que eu sempre esperei que ela me falasse, que no início do relacionamento ela sempre falava e ela não falava mais. Eu estou super feliz, estou me sentindo muito bem. Aí ele foi para a esposa, falou assim, olha, como é que está a relação? Olha, a nossa relação melhorou um pouco mais, a gente tem conversado um pouquinho mais, mas infelizmente eu não estou tão bem, porque ele continua não tendo tempo para mim, ele continua trabalhando muito, a gente não curte um final de semana, não me lembro a última vez que a gente viajou junto, em família.
Aí Dr. Chapman olhou assim e falou, funcionou com ele, mas não funcionou com ela. Então, a forma de amar dele é uma e a forma dela se sentir amada é outra. E aí ele descobriu outra, né? E ele descobriu a segunda linguagem de amor, que é chamado tempo de qualidade. A pessoa que quer tempo de qualidade, ela quer que você dedique atenção a ela integral. Se você está conversando com ela, não divida a atenção com o futebol, a televisão, o WhatsApp, o celular. Ela quer que você olhe olho no olho. E que ela sinta realmente... Deixa eu botar a bateria aqui do Desculpa. Então, a pessoa que quer tempo de qualidade, então, é que você dedique atenção total a ela. Se você estar com ela, conversando com ela, preste atenção exatamente no que ela está dizendo, quais as palavras, dê sua opinião. Não fica com aquele olhar vago, porque ela não vai se sentir amada se você fizer isso. Eu descobri de uma forma muito interessante, e como eu sou palavra de afirmação, eu descobri que a minha esposa também ela é o tempo de qualidade. Então, quando a gente ia num restaurante para almoçar, para comemorar aniversário de casamento, aí eu ia lá, tinha um cantor cantando, ia lá, oferecia uma música, e o cantor cantava, e eu percebia que ela gostava, mas não gostava tanto como eu gostaria se ela fizesse para mim. E aí eu percebi que, quando eu li o livro, eu percebi que ela é tempo de qualidade. O mais importante para ela não era estar ouvindo alguém falar, alguém cantar, ou alguma coisa. O importante é estar ali, dando tempo de qualidade para ela. Naquele momento, olhando olho no olho, conversando, ouvindo o que ela tinha para falar, compartilhando os seus sentimentos junto com ela. É dar tempo de qualidade. Não dividir a atenção, mas dar total atenção. E aí, dentro desse tempo de qualidade, tem a conversa, tem os dialetos, né? Tem a conversa de qualidade, como eu falei no início, é você observar o que a pessoa está falando, olhar para ela e compartilhar daquilo que ela está falando, né? Ela sentir que você está ali realmente. Que você não é só um ouvido, mas que você é um bom ouvinte. E isso é palavras a palavra de afirmação não, é tempo de qualidade. Então, não adianta, você pode falar o que for para a pessoa que é tempo de qualidade, que não vai fazer tanto efeito do que se você der tempo de qualidade para ela. E isso é muito importante. E partindo para a terceira linguagem, que é presente. Presentes. A pessoa que tem essa linguagem como presente, tem uma história que no livro conta, que um casal, depois de um seminário, encontrou o Dr. Chapman e pediu para levá-lo ao aeroporto. E no meio do caminho, como tinha tempo ainda, eles pararam para almoçar. E aí esse casal começou a contar a história deles para o Dr. Chapman. Falou assim: Dr. Chapman, a gente está aqui, a gente decidiu e insistiu para trazê-lo porque a gente queria agradecer, porque o senhor salvou o nosso casamento há 3 anos atrás. O nosso casamento ele estava totalmente acabado. Para mim, eu já tinha desistido, porque eu já estava começando a sentir raiva do meu marido, porque eu não sentia amada por ele. E eu vi que a nossa relação estava tão desgastada, e quando eu tentava várias vezes conversar com ele sobre isso, e ele achava que o nosso casamento era ótimo, que ele estava feliz, que o nosso casamento era igual como o da maioria da vizinhança, que ele não sentia falta de nada, mas eu não estava me sentindo amado. E como última cartada, a gente eu vi um seminário que o senhor ia dar na nossa cidade, e a gente resolveu, eu convenci o meu marido a ir, mas sem esperança que ia mudar alguma coisa, mas sem muita esperança, né? Esperança, claro que ela tinha, mas... E aí eles foram. E aí ela falou que foi no seminário, isso foi num sábado, e o sábado à noite eles voltaram do seminário, não conversaram sobre o que aconteceu. Ela fala só que o marido achou o Dr. Chapman engraçado, mas não conversou sobre o assunto. Domingo também,
passou e ele também não comentou. Aí, na segunda-feira, ele chega com uma rosa para mim. E ele nunca, muito tempo, muitos anos, só na época de namorados que ele tinha me dado uma rosa. Eu fiquei tão feliz com aquilo, eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo. Ele falou que ele viu um homem vendendo rosas e ele achou que ela gostaria de ganhar uma rosa. E ele levou para ela. E ela ficou muito feliz com aquele ato, né? Na terça-feira, ele liga para ela, antes de chegar em casa, e fala, olha, eu não faz janta hoje, não. Eu sei que você faz comida todo dia e sei o quanto isso deve te desgastar. Eu vou levar pizza para a gente comer, eu acho que as crianças também vão gostar, a gente vai ter um momento nosso. E ela, né, radiante com aquela atitude, ele levou a pizza na terça e foi ótimo. Na quarta-feira, o marido dela passou numa delicatessen e levou o doce que cada um dos filhos e que ela gostava, e ali falou que ia ser a sobremesa, e levou também um vaso de planta para ela, porque ele falou que a flor ia morrer e que a planta era uma coisa mais duradoura, que ela ia gostar de cultivar aquele presente. E assim ele fez na quinta-feira também, levou um outro presente. Na sexta, no sábado ele ligou para ela, ele falou assim, olha, vamos contratar alguém, né, isso na quinta-feira ele falou, olha, vamos contratar alguém para o sábado para ficar com as crianças e a gente vai jantar fora. E aí ela, né, já assim no auge da felicidade, né, e o pote e o tanque de amor já lá em cima, e ela pergunta para ele o que aconteceu, por que ele estava fazendo aquilo. E aí ele conta que ele percebeu durante o seminário que a linguagem de amor da esposa era receber presentes. E que ele não fazia isso durante os anos todos de casado, ele não fazia. Ele fazia na época de namorados, mas depois ele não presenteava ela. Ele tinha dúvidas de que era presente, e ele resolveu fazer um teste durante uma semana, de dar presentes para ela, para ver qual seria a reação dela. E aí ele percebeu o quanto isso deixou ela feliz. E ele fala para ela que, a partir daquele momento, a cada dia ele iria dar um presente para ela para compensar todos os anos que ele não deu presente durante o relacionamento deles. E ela fala para ele, olha, não precisa, vai ser muito custoso dar um presente todo dia. Ele falou, olha, então tá, não pode ser todo dia, mas pelo menos um presente por semana. Eu prometo te dar. Porque eu prometo de aprender a ser o melhor presenteador que existe no mundo. E assim ela conta que ele fez durante 3 anos, né, a partir da palestra ali, todas as semanas ele levou um presente para ela. Às vezes ele comprava, às vezes ele mesmo fazia, às vezes ele escrevia. E aí ele percebeu o quanto é importante. E a pessoa que é presente, o presente é uma forma carinhosa de você olhar, quando a pessoa que é essa linguagem, ela olha aquele presente e pensa assim, nossa, ele pensou em mim, ele estava pensando em mim quando ele comprou. E ela se sente extremamente amada quando ela é presenteada. Você está falando, Alex? Eu não tô te ouvindo. Pensei que você estava falando. Ah, tá ok. Então, a pessoa que é essa linguagem, ela se sente amada quando ela recebe um presente. Então, se você se identificou dessa forma, faça o outro saber que você é essa linguagem, que você gosta de receber presente. E presenteie, porque vai ser uma forma de você amar o outro do jeito que ele gosta de ser amado. E aí, partindo para... eu já falei de palavras de afirmação, já falei de tempo de qualidade, já falei de receber presentes. E aí, o Dr. Chapman pergunta para o marido dela assim, e você? Você se sentia amado? Ele falou, eu sempre me sentia amado por ela. Eu sempre chegava em casa, eu sempre trabalhei muito, eu sempre chegava em casa, a comida estava pronta, a casa estava sempre limpa, tudo que eu precisava ela fazia. Então, eu não me sentia desamado, muito pelo contrário, eu me sentia uma pessoa feliz, porque a minha esposa estava fazendo as coisas que eu gostava que ela fizesse. E aí o Dr. Chapman descobriu que uma outra linguagem, a quarta linguagem, que se chama atos de serviço.
Essa pessoa que a pessoa que tem essa linguagem, atos de serviço, ela é uma pessoa que trabalha, é pau para toda a obra. É a pessoa que, quando você chega na casa dela, tem o prazer de deixar a casa arrumada, de ter uma comida legal, de preparar as coisas, na casa espírita, aquela pessoa que faz a sopa, para quem, né, lá no Brasil, aqui a gente não tem muito, mas aquela pessoa que está sempre na casa espírita, tem atividade na casa, ela está lá para ajudar. Tudo em relação a serviço, essa pessoa ela tem o prazer de fazer. E como é que ela se sente amada? Quando fazem com ela também. Por que o marido não se sentia desamado, né? Como ele se sentia bem feliz com o pote de amor dele, com um tanque de amor dele cheio? Porque a esposa fazia a linguagem dele. Ele não fazia dela, mas ela fazia dele. Porque, como ele falou, ele sempre chegava em casa, a comida estava pronta, a casa estava arrumada, estava tudo organizado, porque ele era desse jeito, ele era serviço. E ele gostava das coisas desse jeito e a esposa fazia. Então ele se sentia amado. Então a pessoa que é serviço, se você quiser amar essa pessoa na linguagem dela, você faça algo para ela. Se ela tem essa agitação de fazer tudo, de lavar louça, de arrumar a casa, e tem que estar tudo sempre arrumadinho, tudo organizadinho, ajude ela a fazer. Lave a louça para ela um dia, né? Ou organize para ajudá-la nesse sentido. Não é a sua linguagem, pode não ser a sua linguagem, mas a forma de você fazê-la se sentir, se você quer demonstrar amor por ela, faça a linguagem dela, porque ela vai se sentir totalmente motivada. Então, se você percebe no seu relacionamento que a pessoa está reclamando que você não ajuda e que ela está se sentindo sobrecarregada, pode ter certeza não, pode ser que ela tenha como a sua linguagem de amor o atos de serviço. E para falar da última, a gente tem... Nossa, já vou chegar já cheguei na última agora para a gente finalizar. É o toque físico. É a última linguagem. Toque físico é aquela pessoa... Não sei se vocês conhecem, aquela pessoa que fala sempre tocando em você, ela fala muito próximo, ela gosta muito de abraçar, ela gosta muito de estar em contato físico com você. E ela adora que você também retribua ela nesse ato. E aqui em casa eu tenho o meu filho mais novo, eu descobri que ele é toque físico. Então, a gente está sentado em algum lugar que a gente estiver na sala, se ele estiver junto, alguma parte dele está em contato com a gente. Ou a pontinha do dedo, ou o braço, ou a gente está sentado no sofá, ele vem e abraça. E tem um carinho, um aconchego muito grande. Está sempre... Às vezes a gente está aqui, eu estou trabalhando em casa agora, às vezes ele vem aqui no quarto e fala assim, pai, levanta. Eu falo, o que foi, filho? Vou te dar um abraço. Aí ele vem e abraça. E a gente tende, né? Quando a gente não entende, não conhece essas linguagens, a gente acaba tentando afastar. Sai, garoto grudento. Antigamente a gente fazia isso quando não entendia, né? Garoto grudento, toda hora fica portando. Hoje não, hoje a gente entende, hoje a gente já retribui, a gente sabe que no momento que ele não está bem, que a gente abraçar ele e a gente tá ali em contato, perto, vai fazer com que ele se sinta amado. E o Dr. Chapman descobriu isso também quando ele foi fazer uma palestra num presídio. E aí, depois da palestra, ele percebeu que tinha um detento chorando muito, muito, muito. Aí ele se aproximou desse detento e perguntou por que ele estava chorando, se ele tinha falado alguma coisa que tinha magoado, que tinha afetado ele. E aí o detento fala para ele assim, Dr. Chapman, eu queria, isso chorando em prantos, falou, eu queria muito te agradecer, porque eu descobri que a minha mãe me amava. A minha mãe me ama. E eu sempre achei que ela não me amava, porque minha mãe nunca me abraçou. E eu sempre quis um abraço dela e ela nunca me abraçou. Mas eu percebi que ela era atos de serviço. Ela trabalhava dia e noite. Ela fazia de tudo por nós, por mim, por meus irmãos. Então, a forma dela de amar era essa, era de deixar com que a nossa vida fosse totalmente cumprida, totalmente enchida com o atos de serviço.
e eu percebi que ela realmente me amava, porque eu sou... a única vez que a minha mãe me abraçou foi no dia em que eu fui preso, e ela veio aqui e falou para mim que ela estaria sempre comigo, como sempre esteve, e ela me deu um abraço. Então, olha o quanto é importante a gente entender isso, e a gente descobrir a linguagem de amor não só das pessoas do nosso cônjuge, mas dos nossos filhos, dos nossos amigos, e a gente entender que quando ele está no momento, às vezes, de tanque vazio, pode ser que ele não esteja se sentindo amado. E se a gente conhece a linguagem dele, a gente vai falar a linguagem certa naquele momento. Só que a gente tem a tendência, é mais fácil para nós, por exemplo, eu como palavra de afirmação, é muito mais fácil para mim fazer com o outro a minha linguagem. Só que não é a linguagem do outro. É como se fosse assim, se você vai me convidar para almoçar na sua casa, e você sabe que eu gosto de estrogonofe, não faça caviar. Não faz a comida que você gosta. Não faz o bife com batata frita. Faz o estrogonofe que eu gosto. Que você vai estar me agradando. Você não está se agradando. Porque às vezes quando a gente recebe visita, né, a gente faz a comida que a gente gosta. A gente não quer saber o que a pessoa gosta. Né? Às vezes a pessoa não gosta daquilo que você está fazendo. É a mesma coisa em relação à linguagem. Faça a linguagem do outro. É difícil para você, porque não é a sua. E aí é que está o ato de amor. É você sair de você, amar o outro da maneira que ele gosta de ser amado. Lembrar do tempo do relacionamento que você amava na maneira que ele gostava de ser amado. Então, isso é muito importante a gente perceber para que a gente possa melhorar as nossas relações. E se a gente não está se sentindo amado no nosso relacionamento, se a gente tem dificuldade, identifiquemos a linguagem do outro, comecemos a fazer a linguagem do outro. Pode ser que isso mude, como no início lá do rapaz que não pintava o quarto e depois pintou, porque a pessoa, quando ela está com o tanque de amor dela cheio, ela se sente motivada a transbordar também o amor dela para a outra pessoa. É claro que a gente precisa fazer sem esperar retribuição, né? Porque o amor é isso também, fazer o outro feliz sem esperar que o outro nos faça. Mas nós somos imperfeitos ainda, a gente espera assim, a gente espera que o outro retribua assim. Né? E uma coisa muito interessante, às vezes tem pessoas que são mais de uma linguagem, que é mais de uma linguagem. Às vezes ela tem uma linguagem-chave e tem uma outra secundária que é muito próxima dela. Eu vejo isso aqui em casa. Minha esposa, ela é tempo de qualidade, mas ela também é presente. Então, se eu deixo de fazer uma das duas, eu sei que isso não deixa ela feliz. Né? E para mim, é muito difícil isso, porque eu sempre vivi a minha vida toda sem presentear. Não era uma coisa que eu vivenciava na minha adolescência, na minha casa. É porque era uma infância complicada, ninguém tinha dinheiro para fazer isso. Então, eu não convivi com isso. Então, hoje eu tenho dificuldade. Eu até estava conversando com ela agora há pouco sobre isso, que eu tenho uma certa dificuldade, mas eu prometi que eu vou me esforçar, e eu estou me esforçando para fazer também essa linguagem, porque eu sei que a deixa feliz. Eu sei que enche o tanque de amor dela. Então, a gente também perceber isso. Às vezes, a gente vai ter uma dificuldade. Então, no livro, quando a gente lê, só para a gente finalizar, a gente tem alguns questionários para a gente identificar, se a gente ainda não conseguiu identificar nessa palestra, a gente identificar qual é a nossa linguagem. E a gente fazer com que o outro entenda, fazer uma listinha do que a gente gostaria, o que o outro fizesse. Qual seria, por exemplo, o parceiro ideal para você? Qual seria a esposa ideal? Qual seria o esposo ideal? Se você responder essas questões, com certeza você vai chegar na sua linguagem. E você vai perceber, a esposa ideal é aquela que faz isso, isso, isso e isso para mim que me deixa feliz. E aí você vai identificar a sua linguagem. Então, só para a gente fechar com chave de ouro, quando a gente pensa em Jesus, que foi o nosso grande exemplo, Jesus praticava todas as linguagens. Ele praticava palavras de afirmação, quando ele falava com os discípulos, dava uma boa palavra, quando ele incentivava. Se a gente vê o Boa Nova, a gente vai ver o quanto ele incentivava
cada discípulo. Quando ele falava, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele sempre usava a palavra de afirmação. Ele usava também o tempo de qualidade. Passou 3 anos ali com os discípulos. Ele aconchegava as pessoas que estavam perto dele. Estava sempre ali olhando no olho e observando, ouvindo o que a pessoa tinha para dizer. Ele também era presente, né? Jesus não dava presente material, mas ele nos deu o presente da presença. Ele curava as pessoas, né? Ele falava, ó, tua fé te curou. Era um grande presente estar ali, né? E receber a cura. Quantas pessoas ele curou? Né? Então, ele praticava e dava esses presentes, que é um presente maior do que você ter uma doença e ser curado dela. Então, ele praticava o presente. Ele praticava serviço também. Tudo que ele fez aqui foi um grande ato de serviço. E o cume disso foi quando ele resolveu lavar os pés dos discípulos, quando estava naquela discussão aonde quem era o maior no reino dos céus, e Jesus pede aquela bacia, bota uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, dizendo que o quanto é importante é a gente servir, melhor do que ser servido. E, por último, o toque físico, né? Como eu falei, da questão das curas, do abraço, e estava sempre ali aconchegando a todos que estavam perto dele. Então, se Jesus praticava as linguagens de amor, que dirá nós? Né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e comentar também as Thaíses aí. Isso. Obrigado, Daniel, pela palestra, excelente. Eu ia falar que o primeiro presente que Jesus deu foi um presente material, foi vinho. Verdade, verdade, da boda, né? As bodas do amigo dele. Verdade. Gente, muito obrigado, Daniel, pela palestra. Eu gostaria da gente ter a oportunidade da gente falar um pouquinho mais, apesar de que a gente já passou do horário, mas eu vou então convidar o pessoal do Facebook. Estou vendo que tem só 2 pessoas, mas para se juntar a nós, que eu vou parar a transmissão do Facebook agora e a gente pode falar um pouquinho mais. Ok. Tem alguém identificou a sua linguagem de amor? Thaís identificou? Thaíses? Eu identifiquei. Identificou, Alex? Calma aí que eu vou acender a luz aqui, peraí. Qual é a sua, Alex? Eu acho que eu sou de toque físico. Toque físico? Porque, nossa, eu com as crianças aqui, se eu não abraçar e beijar uma vez por dia, eu sinto vazio. Você precisa falar isso para sua esposa, ela precisa saber disso. É verdade. Espero que ela esteja ouvindo. Para mim, acho que é toque físico e presente. Os dois? Dois. Que legal. Legal, Gleice. É importante falar isso também para quem convive contigo, que tem que saber disso também. Fabiana, Flávio. Está no mute. Fala, Thaís, você começou a falar. Eu sou tempo de qualidade e ato de serviço. Os dois? Mas o que fala mais forte em você? Assim, se não fizer, você vai ficar muito triste se não fizer. É engraçado que eu demonstro de um jeito e quero receber de outro. É muito engraçado isso. Ele acha que eu sou às 5. Às 5? Não, todos nós temos os 5, né? Acho que nenhum deles é vazio, assim, por completo. Sim. Mas, por exemplo, a falta de tempo de qualidade destruiu o meu casamento, por exemplo. Então, assim, aquela pessoa que está presente, de corpo presente, mas não está ali 100%. Mas a minha maneira de amar é fazer a comidinha. Se você vier almoçar aqui em casa, eu vou fazer estrogonofe para você. Obrigada. É para fazer a comidinha, passar um café, ou assim, atos de serviço mesmo, é ajudar e tal. Mas se não fizerem isso para você, você vai ficar extremamente triste? Não, quem faz sou eu. Então, talvez a sua linguagem seja realmente o tempo de qualidade, porque
Se não fizerem para você e você se sentir triste com isso, e teu tanque de amor ele baixar porque não fazem, essa é a tua linguagem primária. É engraçado, assim, porque o ato de serviço, eu acho que sempre foi cheio, assim. Eu nunca tive falta disso, assim. Tanto meu ex-marido até, assim, meus amigos, assim, me fazem favores, assim, me ajudam. Mas o tempo de qualidade, para mim, me estressa, porque não adianta estar de corpo presente. Eu preciso da presença completa da pessoa do meu lado. Sim, super importante isso. Eu quero fazer um comentário em relação a isso, porque eu acho que talvez a questão de como a gente recebeu o amor dos nossos pais. Sim, influencia. Influencia, sabe? Eu refleti muito sobre isso, assim, eu entendi como que os meus pais demonstravam amor, que era através de atos de serviço. Mas não era necessariamente a minha linguagem. Então, eu me sentia com o meu tanque baixo de amor. Eu sentia que eu não fui amada suficientemente pelos meus pais. Sabe aquela coisa assim, adolescente, né? Mas eu entendi no livro, eu realmente consegui entender que eles demonstravam constantemente a linguagem de amor deles. Sim. Né? Não era a minha. E aí eu fiz o exercício com a minha filha, né? E aí eu pude observar como vocês falaram com as crianças, com os filhos, é tão fácil. Como é simples, né? É fácil de tu identificar porque eles reagem de uma forma automática, né? Se eles recebem amor como eles querem, como eles precisam, eles reagem, né? Automático. E eu acho sensacional. Mas com todo mundo é assim, todo mundo reage quando ele se sente amado. Todo mundo reage. O meu ex-marido né? me enchia de presente, sabe? Me enchia de presente. Não adianta, né? E não adianta, assim, não adianta. Eu tá linda, maravilhosa, em cima do salto, com roupa de marca, bolsa de marca, olhava assim, o que é isso? Nada. Talvez porque ele era presente. Não significava nada. Mas não talvez vai ficar porque no sofá ele era aqui presente. comigo 5 minutos. Ele é presente, porque os pais dele e como ele não conseguia, como ele não conhecia esse livro e as linguagens, ele fazia a linguagem dele para você, porque era a maneira que ele gostaria que você fizesse com ele. E então, eu dava comidinha bonitinha na boquinha e para ele não fazia nada. Exatamente. Era serviço, não era presente. Exatamente. Boa reflexão. Porque às vezes são coisas pequenas que a gente sofre tanto por coisa pequena que a gente não percebeu, né? Verdade. Fábio acha que eu sou as 5. Mas tem uma que, se ele não fizer, você fica extremamente triste. Ai, meu Deus. Eu não parei ainda para pensar nessa uma, mas eu vou dar a resposta. Depois você pensa aí direitinho. E você, Flávio? Eu acho que eu sou serviço. Serviço? Legal. É muito legal identificar, né? Quem mais não falou? João Mamed. Eu, certamente, é o toque físico, carinho. E isso eu não sei se eu aprendi com um dos meus pais, eu não sei como é que foi. Eu só me lembro que desde pequenininho beijo. Especialmente do espírito, né? Eu acho que você tá igual o Darth Vader. Parou tudo. Não consegui te ouvir. Não ouviu? Eu não ouvi nada. Eu também não. Tenta agora. Gente, agradeço a possibilidade, mas preciso sair. Obrigado. Não, Fiquem com Deus. Tá junto com a gente. Obrigado. Gente, a gente vai terminar a pergunta e resposta e vamos daqui a pouquinho e vamos para a vibração também. Mas termina de falar. Um pouquinho do Hans aí, que eu não ouvi a voz dele aí. Talvez ele está só assistindo mais tranquilo lá. Não se preocupe. Tá legal. Faltou a Cleide Luiz aí eu me sinto mais assim na palavra de afirmação. Ah, legal.
Eu gosto. E gosto de receber presentes também. Quem não gosta, né? Eu, assim, a qualidade de tempo também não tem muita importância, assim, para mim, porque eu tenho também, né? Mas, assim, e acho que quando eu não tenho também, porque eu gosto do meu tempo, de mim mesmo, de estar comigo mesmo. Então, eu não tenho muito esse tipo de problema. Receber presente eu gosto. Servir também, eu não sei. Eu acho que o Luiz, eu acho que ele é servir. Se eu conheço ele bem. Luiz? Eu não sei. Ela que diga, né? Porque receber Não, mas presente tem que saber. Ela não Você pode dizer, você tem que saber, você tem que dizer para ela. Eu acho que, por exemplo, como o pessoal disse, cada um tem um pouquinho de tudo, né? E talvez o grande segredo seja ter os 4 equilibrados. Esse é o mundo perfeito. Então, é isso que tem que chegar lá, né? Porque todos são bons, então cada um tem o seu Nós momento, 5, né? Você, sei lá. Mas eu, pessoalmente, eu aprecio quando as pessoas fazem alguma coisa em função de, entendeu? Legal. Então, serviço, forma de servir, né? Forma de servir. Legal. Faltou só o João para a gente finalizar aqui. João Alberto. Eu não sei, eu preciso refletir melhor. Acho que, como foi falado aí, talvez um pouquinho de cada, mas acho que é isso. Né? Mas acho que o legal é que todos, de certa forma, levam no mesmo objetivo, né? Se preocupar com o próximo, querer fazer o outro feliz, né? Então, acho que isso é o que mais vale, né? E a conversa, né? Como foi falado, acho que no sentido de discutir, né? Acho que sempre é válido, porque nem sempre a gente tem a capacidade de descobrir no outro, né? Isso, o objetivo do amor é de uma certa forma, servir o próximo. Acho que uma conversa clara e sincera sempre ajuda, né? Talvez com pessoas, tipo, mais distantes é mais difícil, né? Mas se nós pensarmos, assim, justamente com marido e mulher, né? O que tá certo, o que não tá, o que pode ser melhorado, acho que vale muito, né? Porque às vezes você fica tempos e tempos sem descobrir e uma conversa direta poderia diminuir tempos de sofrimento, né? Sim, com certeza. Desculpa, Alex, eu sei que tá o tempo, mas a gente ouviu todo mundo, faltou a Lúcia. Lúcia Verônica, eu ia falar mesmo. Você tá mudo, tá mudo. Servir. Pronto. Servir dá presente. Servir dá presente? Legal. Esse é o que você gosta de fazer ou gosta de receber? Gosto de fazer. Sabia? Sabia que ela ia falar mais do que ela gosta de dar, porque ela é uma pessoa que se doa muito. Mas gosta também que fazem. Quando não fazem com você, também você fica triste também, né? Às vezes você quer receber uma ajuda. Eu compreendo, né? Porque a gente tem que aceitar o outro como ele é, né? Sim. E respeitar e entender e se trabalhar para não prejudicar uma relação. Você tem que ficar... Você aprende. Verdade. Desenvolve. Bem. Mas às vezes tem surpresas. Tem boas e talvez ruins, né? Mas a gente tenta lidar com isso no dia a dia, né? Eu aprendi muito, porque eu sofri muito com meus 3 casamentos. E aí aprendi. Mas sempre fui de servir, muita alegria. Adoro ver o outro estar bem. Qualquer pessoa, não é só em casal, não. Em amigos, tudo. Eu gosto muito de ver as pessoas bem junto de mim, porque você transmite e recebe, né? Verdade. Não tem como não receber. Quem dá amor, recebe amor. Verdade. Bom, pessoal, é isso. Desculpa o tempo aí, mas é muito importante ouvir, né, o feedback de vocês. Amiga, deixa eu pedir abaixo. Se vocês consigam realmente, se não conseguirem identificar ainda, identificar e ver a importância de que isso traz para a melhora dos relacionamentos que a gente tem, né, como eu falei, com o nosso cônjuge ou com nossos filhos. É muito importante. Tá? E o iPhone da Dani, Obrigada, Daniel. é Dani mesmo ou é a Semira?
Alguém conectou, pode ser a Semira, que deve estar em outro cômodo lá. Dani. Então vamos começar a vibração? Vai ficar tarde. Vamos lá. Sou eu. Oi, Semira, tudo bem? Vamos para vibração. E aí, é verdade que o Daniel falou? Só para avisar que o estrogonofe dele está pronto. Ato de serviço. Eu ia perguntar se é verdade o que o Daniel falou ou se está faltando alguma coisa. Não, é verdade, mas o presente ele vai correr atrás. É isso aí. A gente conversou um pouquinho antes da palestra. Por isso que entrou o presente agora. Beijo, vamos para a vibração. Tchau, Semira. Fica com a gente, vamos para a vibração. Então, vou passar então para Cleide Luiz. Gente, desculpa a esticada, mas acho que foi bom, né? Todo mundo conversar, se expor um pouco, falar um pouco. É bom, é ótimo. Né? Sempre vale a pena, né? É sempre bom. É bom porque a gente aprende o mais importante, né? Relacionamento, né? Assim, no trabalho, em casa. Você sofre, você se magoa por relacionamentos, né? Então é importante, muito, muito, muito. Uma vez eu li um livro que tem umas 400 páginas que em português deve chamar Como você deve interagir com as pessoas chatas, né? E aí é um livro que tem umas 400 páginas. E no final você fala assim, agora eu vou pegar em todo mundo, né? E no final, você lendo esse livro, você compreende que a melhor coisa são as personalidades. E que o problema é você, não são os outros, entendeu? E aí você tem que se adaptar a cada um, você tem que entender a cada personalidade, e aí eles nunca mais brigam com você porque você entende eles. E você muda. O pessoal fala que uma das pessoas que tinham todas as personalidades era o John Fitzgerald Kennedy, né? Que ele realmente tem umas 4 ou 5 personalidades. É mais ou menos o mesmo coisa. Tem que compreender, né? Luiz, eu achei formidável você falando antes que o ideal, né, a nossa meta, a nossa evolução é chegarmos a praticar as 4. Entendermos que o outro vai desenvolver as 4 e que nós temos também esse quê de desenvolver. Porque, na verdade, é isso, né? Se a gente evolui para chegar ao mundo ditoso, feliz, o que não mais é do que o amor nas 5 linguagens? É fato. Eu acho que o importante é que cada uma tem um momento específico de você usufruir, né? E agradecer, e reconhecer, sabe? Sim, verdade. É a sequência das coisas, né? É interessante separar também didaticamente, né? Porque pode ser que o outro tenha alguma coisa mais urgente, assim, que está faltando naquele momento e a gente não está percebendo. E às vezes é uma coisa pequena. Para começar verdade. Por ali, assim, né? Você tem que tentar identificar, né, para poder suprir, né? É comunicar, né? Melhor se comunicar do que se magoar, né? Se melindrar. Né? Meu marido, sabe? Entendeu? Melhor assim, né? Comunicar, realmente. Ou senão, aquela bela frase que o pessoal fala, o dia que ele mudar vai ser melhor. As pessoas não vão. Mas tem uma frase que diz, tudo muda quando você muda. Sabe? E isso que a Cleide falou é importante a gente considerar também. A nossa vida ela é feita de ciclos, a gente muda, a gente amadurece, a gente passa por... A gente evolui, né? Então a gente vai passando por várias fases. Não quer dizer que a gente seja a mesma linguagem a vida inteira, ou que em algum momento ela vai ficar um pouquinho adormecida e virar outra. Depende, né? Faz parte. Esse entendimento de que fase a gente está passando, que linguagem é essa que está falando mais alto nesse momento, faz mais sentido para mim. Verdade. Importante. Ok. Bom, quando vocês estiverem prontos, uma coisa, eu não consegui, comecei a pensar, vou tentar fazer para a semana que vem uma outra vibração, né, para mudar um pouco, para não ficar a mesma coisa, mas essa semana vocês vão ficar com a mesma. Tá? E aí eu comecei a pensar, tal, já tenho algumas ideias. E aí uma das coisas que para mim pessoalmente, né, cada um tem as suas, como espírita e compreendendo a evolução das coisas,
eu fico muito tocado e muito preocupado com esse desencarne coletivo, né? Onde as pessoas que desencarnam, talvez elas não estejam preparadas para ir para um outro universo. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês hoje é que a gente pensasse nessas pessoas que desencarnam, mais do que as que estão aqui, mais do que a gente que está com saúde, né? E pedir para que os guias espirituais do planeta, do mundo, acompanhem essas pessoas mais e ajudem elas nessa transição do ruim para alguma coisa melhor que eles não entendem. E porque, da mesma forma, eles estão passando por uma coisa que eles não entendem, mas também, no futuro, são eles que vão voltar, né? Então, que eles consigam ser bem aparados nessa transição, que a gente possa vibrar por eles, né? E é no mundo inteiro, não importa se é o chinês, se é o japonês, se é o hindu, se é o africano, né? Ou mesmo os americanos, pode ser tudo. Mesmo os americanos, pode ser tudo. Vamos, quando vocês estiverem prontos, vamos aí. Tem uma musiquinha aqui que eu vou pôr um pouco mais alto. Dá para escutar um pouquinho? Ok. Então, vamos lá. Bom, moçada, vamos então sentando bem confortavelmente, como sempre. Vamos tendo as costas retas. Vamos respirando bem fundo. Vamos inspirando pelo nariz. Vamos expirando pela boca bem fundo. À medida que a gente expira, a gente deixa sair todos os problemas que nós temos, todas as angústias, todas as dificuldades. Vamos inspirando e cada vez que a gente expira, nós vamos pedindo concentração, paz, amor, tranquilidade. Lentamente vamos respirando nessa sequência, inspirando bons momentos, alegria, e expirando todas as dificuldades que temos. Mais uma vez, bem fundo. E vamos relaxando o nosso corpo. Vamos começando relaxando o nosso pescoço, que suporta a nossa cabeça. Vamos relaxando nossos ombros, nossos braços, nossas mãos, nossos tórax, a região da barriga e todos os órgãos dessa região do nosso corpo que são vitais. Vamos relaxando nossas pernas e os nossos pés, que é o contato com a terra. Vamos respirar fundo mais uma vez, inspirando bondade, amor e justiça, inspirando todo aquilo que nos magoa. Vamos inspirando, vamos mentalizando e pedindo a presença do nosso anjo da guarda e nossos guias espirituais que nos protegem. Vamos sentindo e agradecendo a presença deles. Com muita humildade, vamos pedindo a presença de Bezerra de Menezes e suas legiões colaboradoras, e também todos os espíritos e equipes espirituais dos trabalhadores do SESC. Em estado de relaxamento, cada um de nós vamos sendo gratos a todos os eventos do dia de hoje, pelo fato de estarmos vivos, de estarmos com saúde, pela oportunidade de aprender e servir por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. Dentro desse espírito de gratidão, vamos iluminar nosso espírito da cor do sol, porque nós somos energia, onde todos, como somos parte do universo, fontes de energia maior, vamos deixando mentalmente o nosso corpo físico,
envolvidos nesse calor de energia, de paz e amor, e vamos nos afastando em direção ao ponto astral, de onde podemos observar do alto e sermos gratos pelas florestas do nosso planeta, sejam elas onde forem, em todos os continentes. A cada árvore e a cada flor existente nesse planeta, aos nossos animais. Somos gratos pelo oxigênio, pelo soneto. Vamos observando e somos gratos pelos oceanos, rios, montanhas e toda a flora e fauna. E agora, cada um de nós vai ser grato de forma individual pelo aquilo que a vida te proporciona, sejam eles quais forem. Mentalize e sejam gratos nesse momento de silêncio. Vamos mentalizando e enviando energia em que estamos envolvidos para todos os nossos rios, oceanos, montanhas do nosso planeta. À medida que enviamos esta energia, ela se multiplica. Está sendo enviada para todos aqueles espíritos necessitados, sejam eles desencarnados ou desencarnados. Vamos principalmente enviar energia positiva para os nossos inimigos e nossos obsessores, que eles sejam ajudados e esclarecidos. Esta fonte de energia que parte do cálice visível em forma de raio de luz, que cobre toda a circunferência do planeta Terra, desde o Polo Sul até o Polo Norte, encontra no seu caminho milhões de vibrações positivas deixadas no ar, que foram e são emitidas pelos nossos irmãos, que oram como nós pela paz, pela regeneração e amor, e pelas pessoas que sofrem nesse momento. Também por todos aqueles, de uma forma ou de outra, ajudam a todos. Sejam eles médicos, enfermeiros, ajudantes da saúde, carros supermercados, motoristas, caminhões, e as pessoas que trabalham nas cadeias de alimentação, que asseguram a nossa sobrevivência. Vamos vibrar especialmente para as pessoas que desencarnam, que sejam acolhidas, encaminhadas e esclarecidas. Todas essas vibrações juntam, criam uma nuvem espessa de caridade, amor, esperança e energia em torno da Terra. Dentro desta nuvem, vamos sendo gratos em coletividade por aquilo que somos e por tudo aquilo que temos. Somos gratos pela oportunidade de aprendizado. Somos gratos por esse momento de reflexão coletiva, onde a caridade e o amor entre todos no planeta, indiferentes da cor, raça, e aproveitamos para a unificação de todas as religiões. Temos mais uma oportunidade de aprendermos de que o mundo material é passageiro e que o mundo espiritual é a perfeição e o objetivo de todos. E somos gratos por essa oportunidade. Dentro desta nuvem da cor dos raios do sol, podemos agora observar a energia azul enviada pelos seres superiores de outras ordens, que nos ajudam neste momento de trânsito, e o que somos gratos, eternamente gratos. Envolvidos nessa maravilhosa névoa de energia, constituída de amor, caridade e compreensão, somos gratos e vamos pedir a ajuda dos guias espirituais do planeta Terra e de Jesus para transformar essa imensa névoa de cor amarela e azul em gotas de chuvas douradas que suavemente caem por todo o nosso planeta. Essas gotas douradas, como chuva suave, penetram em nós através do nosso chakra coronário, invadindo e equilibrando todos os chakras, trazendo a sensação de paz, amor e felicidade. Essas gotas de chuvas douradas também alcançam todos os pontos mais densos do planeta,
trazendo esclarecimento e iluminando nossos irmãos que necessitam de ajuda e esclarecimento. Que essas gotas douradas, dirigidas por desenho de Menezes e seres superiores, iluminem e abençoem todos os doentes desse planeta, todos os desabrigados, todas as crianças em orfanato, toda a nossa flora, toda a nossa fauna. Que essas gotas de amor e caridade iluminem nossos dirigentes para que tomem boas decisões e abençoe todos aqueles que se expõem para ajudar seus irmãos. Somos eternamente gratos por essa oportunidade. Agora que vemos que essa massa se desfez em chuva, nós podemos ver do alto milhões de luzes, como as estrelas, que se formaram a partir de cada filho de chuva dourada. Desta forma, vamos lentamente retornando ao nosso corpo, respirando tranquilamente, abrindo os olhos, sentindo nossas mãos, os nossos pés, e somos gratos por esse momento. Vamos agradecendo a presença e a participação do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores espirituais. Vamos agradecendo a presença do desenho de Menezes e suas legiões de colaboradores. Pela presença dos espíritos superiores, dos mentores espirituais do SESP e de Jesus como diretor planetário deste planeta. A todos agradecemos pela participação e desejamos uma boa semana. Que todos fiquem em paz e com saúde. Amém.